Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 30 de outubro, terminando o mês, neste domingo, 31º domingo do tempo comum, nos encontramos aí com o Evangelho de Jesus Cristo, tirado de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas nem conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, domingo, Zaqueu, Jericó. Jericó é perto de Jerusalém. Jesus está terminando a sua viagem para Jerusalém. E em Jericó ele se depara com essa cena, esse Zaqueu. Zaqueu é talvez o símbolo do ser humano que tem tudo, é rico, é baixo, tem pouca visão e está em busca de algo maior. Está em busca de algo a mais. Zaqueu é um homem importante, um cobrador de impostos, rico, é baixinho, mas ele não está satisfeito com aquilo que tem. Porque se tivesse satisfeito com aquilo que tem, Jesus não chamaria a atenção dele. Se tivesse satisfeito com a riqueza que tem, Jesus não o atrairia. Afinal, quem que é esse Jesus? Zaqueu quer ver Jesus. Zaqueu quer ver Jesus. A multidão não deixa. Ele, por ser um homem rico, importante, cobrador de impostos, ele se submete ao ridículo para ver Jesus. Ele sobe numa figueira. Figueira é o símbolo do povo de Deus do Antigo Testamento. A figueira é sempre o símbolo do povo de Deus. Quer dizer, esse Zaqueu, para ver Jesus, sobe naquilo que é o símbolo do povo de Deus. Ele quer fazer parte desse povo que vê Jesus. E aí é o movimento do olhar. Esse movimento do olhar na Bíblia é muito bonito. Naquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, ele foi um filme em que mostrava o olhar dos personagens. Mostrava quem estava vendo quem. E muitas vezes era Jesus vendo. Era Jesus caindo. Era Jesus, o olhar de Jesus. Tanto que é uma das últimas cenas, é o olho de Deus derramando uma lágrima e Jesus morrendo. Então era um filme que deu muito destaque à questão do olhar. E aí nós temos no Evangelho de hoje essa passagem, essa referência. Atravessando a cidade havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver Jesus. Herodes procurava ver Jesus. A gente também procura ver Jesus. Eu queria ainda chegar um dia a dizer como Jó: olha, eu ouvi falar a respeito de Deus, agora eu vi Deus. Ou igual Pedro dizia: eu ouvi falar de Jesus, mas agora eu me encontrei com Ele. Ou quando perguntaram ao grande intelectual Carl Jung, da segunda escola de psicanálise, a primeira escola de psicanálise depois de Freud, Carl Jung, que dizia: o senhor acredita em Deus? E ele disse: eu sei que Deus é. Eu sei que Deus, um homem intelectual, um grande cientista, um grande pesquisador, ao perguntar se ele acreditava em Deus, ele disse: eu sei que Deus é. Zaqueu
procura ver Jesus, eu também procuro ver Jesus. Acho que nós também todos procuramos ver Jesus. Mas a nossa pequena estatura não nos permite. A nossa pequenez não nos permite. E aí a gente tem que se agarrar ao povo de Deus. A gente tem que subir na figueira. Viu? A gente tem que se apegar ao povo de Deus, tem que se apegar à Bíblia. A gente tem que se apegar a isso. E ao se apegar a isso, aí muda o olhar. Eu sou pequeno querendo olhar para Jesus, que é maior do que eu. Mas quando eu me apego à figueira, é Jesus que levanta o olhar e me vê. E é interessante que Jesus levantava o olhar para rezar. Olhava para o céu e rezava, Pai, não sei o quê. Agora Jesus levanta o olhar para ver um homem que está procurando algo. Um homem pequeno, rico, que está numa humilhação de subir uma árvore para ver um homem passando. E nessa troca de olhares, Zaqueu quer ver Jesus e Jesus sabe quem é Zaqueu. E é a segunda vez que aparece a palavra depressa. Maria vai apressadamente acolher Isabel e Jesus diz, desce depressa que eu vou ficar na sua casa. Zaqueu, tenha pressa, eu vou ficar na sua casa. Zaqueu desce depressa, recebe Jesus na sua casa. Esse olhar entre Jesus e Zaqueu, Jesus subindo aos olhos, vê um homem em busca de alguma coisa, porque a sua riqueza não basta, e como a sua riqueza não basta, ele se coloca no ridículo de subir numa árvore que representa o povo de Deus, a figueira, para ver Jesus, e Jesus olha para ele e o reconhece, e diz, eu posso ficar na sua casa? Jesus é criticado porque vai se hospedar na casa de um cobrador de impostos, de um pecador. Zaqueu, ao acolher Jesus na sua casa, encontrou algo mais importante que a sua riqueza. De pé, ele proclama, metade dos meus bens vai para os pobres, eu não preciso disso, não vai me fazer falta, encontrei algo mais importante para a minha vida, e se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Isso representa que possivelmente Zaqueu cobrava 4 vezes mais do que o imposto devido. Se ele vai devolver, porque ele pegou 4 vezes mais do que aquilo que era o honesto. Então era um cobrador de impostos que tinha um valor a ser pago para Roma e ele cobrava 4 vezes mais e por isso defraudava as pessoas e vai devolver isso e a metade da sua riqueza vai para os pobres que não precisa disso. Encontrei algo mais importante. E aí Jesus termina reconhecendo, hoje a salvação entrou nesta casa porque também este homem é um filho de Abraão. Voltamos a Abraão, o pai da fé. Volta e meia Jesus está voltando. Essa mulher também é uma filha de Abraão, a mulher encurvada. Depois aquele que perdeu a oportunidade de entrar pela porta estreita, vai ver Abraão, Isaac e Jacó. E agora Isaac também é um filho de Abraão. Você também é um filho de Abraão. Hoje a salvação entrou. Com efeito, o Filho do Homem, a humanidade de Jesus veio procurar salvar quem estava perdido. Jesus continua terminando a sua viagem, a sua missão. É salvar quem estava perdido. Zaqueu estava perdido com a sua riqueza. Encontrou salvação, por isso se livra daquilo que não precisa disso. Ele precisa só da salvação. E em alguns momentos é verdade, a gente só precisa de salvação. A gente só quer dormir em paz. A gente só quer ter calma no coração, só quer ter um espírito mais leve para a gente perceber a presença de Deus no nosso meio e seguir em paz em busca de algo mais importante. E que Jesus possa vir na nossa condição humana. Jesus vai na casa de Zaqueu na condição dele. Ali Zaqueu toma uma decisão. Você é mais importante do que tudo aquilo que eu tenho. E por isso eu tomo decisões radicais. Zaqueu não ficou pobre. Continuou rico. Mas eu não precisava de tanta riqueza. Ele encontrou algo mais importante. Ele só queria a salvação. Em outras palavras, só queria a paz. E aquela velha situação. Um homem que está em paz com a sua consciência não quer guerra com ninguém. Um homem que está em paz com Deus não quer guerra com ninguém. Então que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço e até mais.